Santo Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nesse instante, ó Deus, encontramos reunidos aqui neste lugar, ó Deus, com o propósito único, Deus, de engrandecer o Teu nome, de fazer, ó Deus, aquilo, Pai, que o Senhor que requer de nós, que é prostarmos diante de Ti e adorarmos o Teu nome, ó Pai, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória, Deus. Por isso nós estamos aqui, Deus, quebrantados diante de Ti, com nossos corações partidos, para adorarmos ao Teu nome, ó Pai, para derramar nas nossas vidas, nossos corações e a nossa alma diante de Ti, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, sê conosco, Pai. Prepara-nos, ó Deus, nossos corações, nossos ouvidos, nossas mentes, ó Deus, nesse instante, ó Deus, para que possamos, ó Pai, prestarmos aqui louvor, gratidão e, com nossos corações quebrantados diante de Ti, ó Deus, podemos oferecermos a Ti, ó Deus, aquilo que melhor possamos, ó Deus, derramar diante de Ti, que é a nossa adoração, nossos corações, nossos louvores. Por isso nós Te entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus, e pedimos, ó Pai, venha falar conosco nessa noite, ó Deus, aquilo, Senhor, que o Senhor tem preparado para cada um de nós, trazer a Tua palavra, Deus, para que possamos, ó Pai, caminharmos diante de Ti da melhor maneira, conforme o Senhor requer que cada um de nós passamos, ó Pai. Te pedimos a Tua bênção, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Assentados, mas com a mesma reverência, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 15. Vamos ler os versículos de 1 a 11. Eu peço ao nosso irmão presbítero Tiago, que acompanha a igreja, eu farei a leitura dos versículos ímpares e o irmão presbítero Tiago, os pares com a igreja, assim até o versículo 11. Leiamos. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza muito fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém. Amém. Neste momento, nós vamos passar para os cânticos de adoração ao nosso Deus. Estaremos cantando 2 cânticos, e no segundo cântico, aquele irmão que trouxe os seus dízimos e ofertas poderão ficar à vontade para assim fazer.
Os irmãos podem se colocar de pé. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que
sobre todos é Senhor. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Oremos, meus irmãos. Senhor meu Deus, agradecemos-te, meu Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá, por mais essa oportunidade, meu Pai, de estarmos aqui a louvar o Senhor, a ouvir da Tua palavra também. E agradecemos pelo sustento do Senhor, meu Deus, que não faltou em mais um dia de nossas vidas, meu Pai. Agradecemos pela oportunidade de ofertar ao Senhor, meu Deus, e pedimos que essa oferta venha a ser usada, meu Pai, para honrar, para glorificar o Teu nome e para o cumprimento da Tua vontade, meu Deus. Pedimos para aqueles irmãos, meu Pai, que estejam enfermos, que estejam enlutados, que por alguma dor estejam passando, meu Pai, que o Senhor possa alcançar essas vidas, que o Senhor haja, meu Pai, conforme a Tua vontade, com o agir do Teu Santo Espírito, e cura essas pessoas, meu Deus. Usa a junta da Tua igreja também, meu Pai, conforme a Tua vontade, nessa Tua ação, meu Deus. É o que eu venho lhe pedir e agradecer no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, ainda de pé, vamos abrir nossos inários no número 104. Hino de número 104. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia,
Cristo libertou-me dos males do pecado, e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu Mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Os irmãos podem se sentar. Faremos agora a leitura da pergunta e da resposta da pergunta 172 do Catecismo Maior de Westminster. Estaremos lendo todos juntos a pergunta e a resposta. Leiamos. Uma pessoa que duvida de que esteja em Cristo ou de que esteja convenientemente preparada pode chegar-se à ceia do Senhor? Uma pessoa que duvida de que esteja em Cristo ou de que esteja convenientemente preparada para participar do sacramento da ceia do Senhor pode ter um verdadeiro interesse em Cristo, embora não tenha ainda a certeza disto, mas aos olhos de Deus o tem, se está devidamente tocada pelo receio da falta deste interesse e sem fingimento deseja ser achado em Cristo e apartar-se da iniquidade. Neste caso, desde que as promessas são feitas e este sacramento é ordenado para o alívio dos cristãos fracos e que estão em dúvida, deve lamentar a sua incredulidade e esforçar-se para ter as suas dúvidas dissipadas. E assim fazendo, pode e deve chegar-se à ceia do Senhor para ficar mais fortalecidos. Amém. Vou passar agora a palavra para o seminarista Iago, que estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Queridos, que bom estar aqui na casa do Senhor nesse domingo, dia do Senhor, o dia em que somos convocados solenemente a Deus para nos deleitarmos nele, na sua palavra, nos cânticos, nos sacramentos, quando é oportuno, mas principalmente para ouvirmos a palavra do Senhor nesse dia que fortalece as nossas almas. Eu espero que você esteja com essa esperança de ser fortalecido no Senhor, de ser alimentado pela palavra dele, na expectativa de estar em comunhão com seus irmãos aqui. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série de exposições na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Vamos ler dos versos 18 a 29. Esse é o 7º sermão dessa série, uma série que provavelmente terá 15 exposições. Esse é o número 7. Estamos quase chegando na metade. 1 João 2, verso 18. Escute com fé, com reverência e com atenção a palavra do Senhor. Filhinhos, já é a última hora.
E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que é Jesus o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Agora, filhinhos, pois permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a Tua palavra está diante de nós, nós a lemos com atenção, com fé, com reverência. E agora, meu Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, nós pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão dela. Meu Pai, pedimos que o Senhor, nessa noite, abra os corações que estão aqui. Meu Pai, ilumine o entendimento de cada um dos meus irmãos. Abençoa-me na exposição desta santa lei, desta santa palavra. Meu Pai, porque sabedor eu sou de que nada tenho a oferecer ao Teu povo, senão que vem do Senhor. Por isso, por misericórdia, meu Pai, fala com a Tua igreja, por intermédio do Espírito de Cristo, em nome de Jesus, a quem seja toda a honra e toda a glória para o todo sempre. Amém. Há alguns anos eu vivi uma experiência que eu nunca esqueci, subindo o Pico da Bandeira. Já ouviu falar nessa montanha? É o terceiro maior monte, ou a terceira maior montanha do Brasil. Quem olha de longe talvez vai imaginar que é apenas um lugar bonito, uma aventura interessante, a subida, o céu, a expectativa de uma paisagem exuberante, a vontade de chegar no topo, aquela sensação de estar caminhando, não sei se você já teve essa experiência, de estar caminhando acima do mundo. Só que uma montanha, ela não é feita apenas de beleza. Se você já esteve lá, principalmente na temporada de subida, você sabe que ela também é feita de frio, de cansaço, de vento, de desorientação, às vezes de perigo. No caso que eu estou contando para vocês, era mês de agosto. E o mês de agosto não é um mês recomendável, ou melhor, não é o mais recomendável para subida por causa dos ventos, não é tão favorável. E nós ainda subíamos pelo lado, considerado o lado mais difícil, o lado capixaba, um terreno mais acidentado, uma subida mais íngreme, e era a minha primeira vez por aquele lado. A temperatura caía, o vento cortava o rosto, havia momentos em que o assobio do vento parecia que dava uma notícia, uma chance para a gente, dizendo, olha, não vai não, volta. Eu estava com uma turma da igreja, no início a gente seguia acompanhados por alguém mais experiente, um guia, uma pessoa totalmente preparada para aquela subida, que conhecia melhor o caminho, fazia toda a preparação das pessoas que subiam, e de certo modo ele era um instrutor da nossa aventura. Só que em algum momento essa pessoa simplesmente sumiu, avançou na frente e nós nos desgarramos dele. E foi aí que a coisa começou a azedar. Em vez de nós permanecermos com quem conhecia o caminho, a gente passou então a confiar numa pessoa que se levantou e disse, não, eu sei, pode ficar tranquilo, eu conheço esse lugar. Ele estava tão confiante e disse que sabia para onde estava indo. Só que, se não me falha a memória, essa pessoa, na hora de nos guiar,
Começou a ignorar algumas marcas amarelas que são pintadas no chão, algumas setas amarelas, setas simples, marcas simples, discretas, para indicar o caminho. E essas marcas são essenciais, elas são colocadas ali justamente para as pessoas não se perderem. E o mais estranho é que, por algum momento, mesmo ignorando aquelas marcas amarelas, mesmo ignorando os indicadores de que estávamos no caminho certo, ainda parecia que a gente estava subindo. Ainda parecia que a gente estava avançando. E esse é um dos perigos quando você sobe numa montanha, dos perigos de se perder. Porque nem sempre quando você toma um caminho errado, parece errado imediatamente. Às vezes você até continua subindo. Às vezes o seu corpo ainda sente o esforço da subida. Às vezes a paisagem ainda parece indicar algum progresso. Só que aos poucos alguma coisa parece incomodar, alguma coisa parece que não está certa. E quando você está relativamente perto da altura, do ponto máximo do Pico da Bandeira, a 2.826 metros de altura, você começa a ver lá em cima uma cruz feita em alvenaria, que é para indicar que você finalmente chegou lá. E embora parecêssemos que a gente estava indo em direção ao topo, cada metro que nós andávamos, parecia que a cruz ficava mais distante. O tempo passou, o frio apertou, ficou em temperaturas negativas, o vento ficava mais agressivo, o cansaço começou a pesar na mente e, de repente, aquele equipamento todo que a gente usava, que nós achávamos que era suficiente, já não parecia seguro. A roupa já não segurava e não aquecia como nós imaginávamos. A coragem diminuía. A exaustão começava a confundir o discernimento. E aquilo que começou com uma simples e gostosa aventura começou a revelar a sua seriedade. E foi naquele dia que eu aprendi uma coisa simples, que em uma montanha perigosa, boa intenção não basta. Entusiasmo não basta. Coragem não basta. Nem mesmo aquela sensação de estar subindo e progredindo basta. Você precisa permanecer no caminho certo. Você precisa prestar atenção às marcas. Você precisa de alguém, se não for você a quem está orientando, você precisa de alguém que te oriente no caminho. Você precisa de equipamento adequado. E você também precisa desconfiar de toda voz confiante demais que te afasta da direção certa. Depois eu conto para vocês como terminou essa história, mas João está nos dizendo algo muito parecido nesse texto. Porque a vida cristã acontece também numa espécie de montanha perigosa. Existe muita beleza no caminho. Existe graça, existe comunhão, existe promessa que nós desfrutamos delas. Mas também há frio. Há noites de cansaço, há noites de exaustão, há desorientação, há vozes que parecem saber o caminho, mas que estão nos conduzindo para longe da cruz. João vai chamar essas vozes no nosso texto de anticristos, enganadores, falsos mestres. Pessoas que muitas vezes não vêm de fora, mas de dentro da turma, do mesmo grupo, da própria comunidade. Parecem conhecer o caminho, parecem falar com segurança, têm propriedade no que dizem, mas ignoram as marcas que Deus colocou diante de nós. E quais são essas marcas? É que a gente vai aprender hoje. Hoje, em resumo, nós vamos entender que o Espírito Santo nos protege dos falsos mestres e falsos caminhos por meio da palavra de Deus. Esse é o fio de ouro, essa é a grande ideia do nosso texto. O Espírito Santo nos protege dos falsos mestres e falsos caminhos, e ele o faz por meio do equipamento principal que Deus nos deu, a palavra de Deus. Vamos ver isso em 3 partes. E se você tem caminhado conosco nessa série, você vai entender muito bem o que eu estou falando. O primeiro ponto é que nessa última hora, nós precisamos reconhecer o perigo dos enganadores. Como eu disse, se você está conosco na maioria das últimas semanas, você percebeu que João vem nos conduzindo por alguns testes da vida cristã. Lembra disso? Primeiro, ele falou sobre o teste da santidade. Abaixa só um pouquinho, por favor. Primeiro, ele falou sobre o teste da santidade, que aquele que conhece a Deus anda na luz, aquele que conhece a Deus obedece os seus mandamentos. Depois ele fala sobre o teste do amor, que aquele que está em Deus ama os seus irmãos e esse amor se revela em prática, lembra disso? Depois João nos mostrou que existem estágios de amadurecimento na fé,
ele fala sobre filhinhos na fé, ele fala sobre jovens na fé, a gente entendeu que não são idades cronológicas, e ele fala também sobre pais na fé. Na última exposição que eu trouxe para vocês, nós vimos também o perigo dos falsos amores. E nós vimos que somente um amor verdadeiro pode expulsar os amores falsos, os amores idólatras do coração. E agora João avança. Ele avança para um outro teste. O último teste, ele nos chama a um teste de discernimento, para nós discernirmos a verdade em meio ao engano. Ele está dizendo algo muito sério que vem acontecendo no mundo. Existem vozes tentando conduzir vocês para longe de Cristo. Existem pessoas tentando ensinar caminhos por essa montanha perigosa, mas estão levando a igreja para longe das marcas deixadas por Deus. E ele usa um termo interessante aqui, ele usa a expressão essa última hora, ou últimos dias, ou últimos tempos. E essa expressão não se refere apenas a um período distante colocado no fim da história, ou um período futuro onde nós não sabemos o que vai acontecer, como se João estivesse falando algo que iria acontecer muitos séculos depois. Não. João está falando de algo que ele mesmo estava vivendo, os tempos dele, que também são os nossos tempos, os tempos que nós vivemos. Perceba, a gente vai voltar nisso daqui a pouco, mas entenda, olha, ele diz, como ouvistes que vem um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Ou seja, a última hora, João está dizendo para os primeiros leitores dessa carta, já começou. Os anticristos já estão atuando, o engano já está em movimento. Mas vamos entender esse termo, essa expressão última hora. Porque você sabe, já se passaram praticamente 2000 anos de que João escreveu essa carta. E como que a gente entende isso? Bom, a resposta é que os apóstolos conheciam, ou melhor, compreendiam a história desse mundo em dois grandes atos de Deus em Cristo. A ressurreição inaugurou os últimos dias e o retorno de Jesus encerrará os últimos dias. Ou seja, desde que Jesus foi assunto ao céu, recebido à destra de Deus, os últimos dias se iniciaram. E nós vivemos nesse período dos últimos dias até que ele se encerre com a vinda de Jesus. Tudo o que acontece nesse ato temporal são os últimos dias. A gente costuma medir a história por outras coisas, por grandes acontecimentos, impérios, guerras, revoluções, descobertas, tragédias, conquistas. A gente fala em epidemia para marcar o tempo, a gente fala em peste negra, em revolução industrial, em guerras mundiais, em avanços tecnológicos. Mas, biblicamente, há um grande acontecimento que sendo aguardado na história: a volta de Cristo. O restante, por mais interessante que seja, é só nota de rodapé. É só vírgula na história. E João está dizendo que enquanto essa hora final se estende, enquanto nós vivemos esse período da última hora, uma marca desse tempo presente é a presença de anticristos. Veja o que o pastor João está falando. Ele não está falando de apenas uma figura misteriosa, escondida em algum cenário geopolítico, como muitas vezes a gente entende na imaginação popular. Existe sim o anticristo escatológico, aquele que será o abominável da desolação, o homem da iniquidade, um anticristo pessoal e escatológico. Existe isso, não é objeto do nosso texto. Isso a gente pode ver em outro momento. Mas o que João está dizendo é que existem outros anticristos. E ele diz, olha, muitos anticristos têm surgido. O espírito do anticristo, o João está dizendo para nós, não aparece somente em grandes líderes mundiais, em ditadores socialistas ou em personagens de filmes apocalípticos. João está olhando para algo mais próximo. Ele está falando de algo mais comum. E porque é mais próximo e mais comum, é mais perigoso. O anticristo, ou o espírito do anticristo, como a melhor leitura disso aqui, os anticristos são aqueles que se levantam contra Cristo. É aquele que se opõe, que distorce, que diminui, que substitui ou que tenta roubar aquilo que pertence somente ao Senhor, somente a Ele. É alguém que se apresenta com voz segura, confiante, mas que conduz para longe do Filho de Deus. E esse tema ele não surge do nada. As Escrituras já falavam de poderes, de homens ímpios que se levantariam contra Deus e contra o seu povo. O profeta Daniel já apontava para essa realidade dos anticristos, mesmo que Cristo ainda não tivesse encarnado naquele período.
O próprio Senhor Jesus, em Marcos 13, adverte sobre falsos cristos e falsos profetas que viriam para enganar, se possível, até os eleitos. O Novo Testamento desenvolve essa expectativa de um anticristo e nos mostra que o povo de Deus atravessa toda a história cercado por oposição, cercado por engano, cercado por falsidade. Mas João torna isso ainda mais concreto. Ele vai dizer para nós, esses enganadores, eles podem sair do meio da própria comunidade. Às vezes nós imaginamos o perigo apenas do lado de fora. O mundo, os perseguidores, os incrédulos, os inimigos declarados da fé. Mas o apóstolo nos lembra que há perigos. Presta atenção nisso. Existem perigos que usam vocabulário cristão, que têm aparência de piedade, mas que ensinam outro Cristo, que pregam outro evangelho e que apresentam uma falsa esperança. E esse é um dos perigos mais comuns e mais tênues da vida cristã. Porque pensa comigo, se alguém aparecesse abertamente contra Cristo, não seria mais fácil resistir? Não seria mais fácil falar, peraí, isso aí não é de Jesus. Mas o engano, querido, o engano mais perigoso, raramente ele vai chegar perto de você fedendo a enxofre. Ele chega com um tom religioso, ele chega com linguagem espiritual, ele chega com uma promessa de profundidade, com aparência de novidade, com o discurso de uma experiência transcendental, superior. É por isso toda a preocupação bíblica com discernimento. Mas como que esses anticristos são reconhecidos? Bom, João vai responder de uma maneira mais clara nos versos seguintes, mas a gente já pode antecipar alguma coisa. Ele fala, olha, eles não exaltam corretamente o Senhor Jesus. Eles podem falar de Deus, eles podem falar de espiritualidade, eles podem até falar de fé. Alguns falam e falam muito bem sobre o amor. Falam de ter experiência com Deus. Só que, invariavelmente, vão diminuir ou negar ou deformar a verdade sobre Cristo. Isso é sério, queridos. Há muitos que dizem amar a Deus, mas não amam Jesus Cristo. Há muitos que dizem crer em Deus, mas negam a divindade de Cristo. Ou negam a humanidade de Cristo, ou negam que Cristo se encarnou. Alguns grupos negam a divindade, como os Testemunhas de Jeová, por exemplo. Outros negam a sua encarnação, a sua morte substitutiva, a sua ressurreição, o seu retorno. Alguns negam os seus milagres e dizem que aquilo é só invenção. Alguns negam aspectos centrais da sua pessoa e da sua obra. Só que João nos ensina que não se pode preservar Deus enquanto se perde Cristo. Entenda, não se pode honrar o Pai enquanto se diminui o Filho. Por isso, nessa última hora, nós precisamos do que João está insistindo com a gente. Discernimento. Discernimento para saber que vozes que parecem muitas vezes conduzir ao topo, mas nos mantêm cada vez mais longe da cruz, não são de Deus. Há mestres que parecem seguros, mas que estão ignorando as marcas amarelas que Deus colocou diante de nós. Entendam, à luz do que João está dizendo, a gente precisa gravar no coração qualquer voz, qualquer sistema, qualquer doutrina, qualquer pessoa que se levante para tomar aquilo que pertence exclusivamente ao Senhor, está agindo pelo espírito do anticristo. Anticristo não é só aquele que apenas declara guerra aberta contra Cristo, o secularismo que você vê aí, o cancelamento cultural, não. É também aquele que aparece com linguagem religiosa, mas que usurpa a glória, que ocupa o seu lugar, que diminui a suficiência da sua obra. E aqui a gente precisa tratar com muito cuidado e sobriedade algo que costuma causar confusão entre nós, especialmente na tradição reformada. Talvez você já tenha lido a nossa confissão de fé na parte que fala sobre a identificação do papado, do sistema papal, como anticristo. À primeira vista, quando a gente lê isso, pode soar um tanto sombrio, quase conspiratório. Alguém pode imaginar que os reformadores estavam dizendo que o próximo Papa seria o anticristo ou seria um líder secreto de um plano envolvendo sociedades secretas, Illuminati e os livros do Dan Brown que você lê por aí. Mas não é isso. O ponto é mais simples, é mais bíblico e exatamente por isso ele é mais sério. Pensa no que João está dizendo. De novo, o anticristo é tudo aquilo que se levanta contra Cristo. A gente já concorda com isso, certo?
o que rouba de Cristo, o que rouba o que pertence a Cristo e arroga para si autoridade, glória, mediação e honra que pertence somente ao Senhor Jesus. E, historicamente, foi assim que os protestantes entenderam o sistema papal. Não como uma acusação contra cada pessoa dentro da Igreja Romana, nem como uma teoria conspiratória sobre os indivíduos específicos. Claro, pode ser que o anticristo escatológico venha do sistema papal e seja um papa, mas o que nós precisamos entender aqui é que o sistema religioso da sucessão papal ofende, obscurece a suficiência de Cristo. Vocês já me ouviram falar aqui que Jesus Cristo possui 3 ofícios. Não só eu falando, mas o pastor já falou, outras pessoas já disseram também. Jesus é o nosso rei, profeta e sacerdote, correto? Então pensem comigo. Quando o papado, o sistema papal, se apresenta como cabeça visível e universal da igreja, ele está ofendendo o ofício real de Cristo. A igreja não tem outro cabeça, a igreja não tem outro senão Jesus. O trono da igreja não está em Roma, não está nem em Genebra, não está nem em Jerusalém, nem em outro qualquer concílio humano. O cabeça da igreja, o único cabeça, nesse momento, está sentado à direita do Pai. É Cristo que reina sobre o seu povo. Quando o sistema romano fala do sacerdócio vicário, você já deve ter visto a palavra vigário, certo? O vigário vem de vicário, que quer dizer substituto. Ou você já deve ter ouvido a palavra sumo pontífice, que vem da palavra ponte, ou seja, a ponte que faz ligação entre os homens e Deus. Isso está ofendendo o sacerdócio de Cristo, o ofício sacerdotal. A Escritura nos ensina que Jesus é o nosso único pontífice, ou a nossa ponte, ou a nossa ligação com o Pai, porque Ele é o nosso sacerdote. Da mesma forma, a missa, como um sacrifício repetido indefinidamente, está negando o sacrifício de Cristo. Ora, Jesus não ofereceu um sacrifício incompleto que precisa ser repetido em toda a celebração, não. Ele oferece a si mesmo e o faz de uma vez por todas. A salvação que nós recebemos não vem por mérito, penitência ou por dogmas religiosos, mas pela graça, mediante a fé, com base na obra perfeita de Jesus. Um outro aspecto, quando a Igreja Romana coloca a tradição em pé de igualdade com a palavra de Deus, ela está ofendendo o ofício profético de Cristo. Por quê? Porque Cristo governa o seu povo por meio da sua palavra. A igreja não cria a verdade, a igreja recebe a verdade, a igreja não nos entrega a Bíblia, nós recebemos a palavra de Deus. A igreja não se assenta acima da Escritura, ela se curva debaixo da Escritura. É por isso que nós, reformados, historicamente temos essa controvérsia com Roma. Não é por orgulho denominacional, não. Não é porque a gente está desejando vencer uma disputa religiosa. É porque Cristo não divide a sua glória com ninguém. E nós não autorizamos isso. A igreja existe para apontar para Cristo e não para si mesma. Todo sistema religioso, seja qual for, romano, protestante, reformado, pentecostal, qualquer outro, que aponta para si mesmo como caminho de salvação, que tenta usurpar aquilo que pertence somente ao Senhor Jesus, está agindo com o espírito do anticristo. Esse é o ponto de João. O perigo dos anticristos não é apenas aqueles ataques que vêm de fora. O perigo, não raras às vezes, usa uma linguagem religiosa para deslocar Cristo do centro. Portanto, a primeira coisa que a gente precisava ver, que João está nos ensinando, é essa. Nessa última hora, há enganadores. Há vozes que tentam nos afastar de Cristo. Há caminhos que parecem espirituais, mas que tornam a cruz cada vez mais distante de nós. E a igreja precisa discernir essas vozes pela verdade do Evangelho. E assim a gente avança para o nosso segundo ponto. Os verdadeiros cristãos permanecem na verdade sobre Cristo, guiados pela unção do Espírito. Volte seus olhos para o verso 20. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem
igualmente o Pai. João está dizendo que é impossível pertencer a Cristo e, ao mesmo tempo, negar verdades centrais sobre Cristo. Existem coisas sobre a obra e a pessoa de Jesus que não são periféricas, que são temas centrais. Existem coisas que não são detalhes para especialistas ou temas secundários para quem gosta de teologia, não. O que se trata de Cristo na Escritura é central. É o coração da nossa fé. Então, pergunte para o seu coração, agora, diante de Deus: eu creio no Cristo que a Escritura revela? Eu creio que Jesus é o Filho eterno de Deus? Eu creio que Ele também é Deus? Eu creio que Jesus veio em carne, verdadeiro Deus, verdadeiro homem? Eu creio que Ele viveu sem pecado? Eu creio que Ele morreu na cruz como substituto para pecadores como eu? Eu creio que em seu sangue há tudo o que é suficiente para me purificar? Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos, eu creio que Ele está agora em carne, à direita de Deus Pai, e voltará em glória. Irmãos, essas perguntas não são perguntas frias, elas não são somente para a sala de aula, elas são perguntas de vida ou de morte, porque não existe salvação se você crê em um Cristo falso. Se você elimina qualquer um desses elementos da palavra de Deus, você não está crendo no Cristo da Escritura. E se não é o Cristo da Escritura, isso que você está crendo não pode te salvar. Isso é muito sério. Nós vivemos em tempos pós-modernos, onde falar de verdades absolutas parece algo extremamente ofensivo. Muitos querem tratar Jesus como uma espécie de símbolo moldável, flexível, líquido. Ah, não, para mim, ele é isso. Já viu aquela pergunta, quem é Jesus para você? Toma cuidado com isso. Jesus é quem a Escritura diz que Ele é. Ele é o Filho de Deus. E se para você Ele é somente um mestre moral, ou somente um revolucionário, ou um espírito iluminado, para que no fim as pessoas digam, não, todos caminhamos juntos, porque o que importa é a sinceridade de cada um. Não é isso. João não nos permite esse caminho. Ele está dizendo que existe uma verdade objetiva sobre Jesus. Jesus não é aquilo que nossa imaginação deseja que Ele seja. Jesus é quem Deus revelou que Ele é. E quem nega o Filho não tem o Pai. Colossenses vai nos dizer que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Aquele quem foi o primeiro a ressuscitar, a premissa dentre os mortos e o único que continuou até hoje vivo após a sua ressurreição. Ele está dizendo que existe uma verdade objetiva e nós precisamos crer nela. João nos ensina que não existe acesso ao Pai por meio de um Jesus genérico, uma divindade genérica. O Deus verdadeiro não é conhecido à parte do Filho. Quem não tem o Cristo, não tem a Deus, por mais bem intencionado que seja. E ao longo da história, a igreja precisou enfrentar muitas distorções sobre Cristo. Por exemplo, um herege antigo chamado Ário, que vai dar base para o que os testemunhos de Jeová acreditam, o arianismo. Ele negava a plena divindade de Cristo. Marcião, outro herege que tomou um bofetão na cara de um outro pastor chamado Nicolau, desprezava a continuidade da revelação bíblica, distorcia a identidade de Deus, do Deus das Escrituras. Outros negavam a verdadeira humanidade de Jesus, isso é igualmente danoso. Alguns diziam que a sua encarnação era apenas uma aparência. Em nossos dias, muitos reduzem também Jesus a uma espécie de Marte nobre, um mestre ético, um terapeuta espiritual, uma mistura de Che Guevara com Sócrates. Mas não é isso. Esse não é o Cristo da Bíblia. E aqui a gente precisa confrontar uma mentira muito comum. A ideia de que doutrina não importa. De que doutrina não é importante desde que o meu coração seja sincero. Não é isso. João diria exatamente o contrário. O coração precisa estar unido à verdade. Porque um coração entregue a um falso Cristo não está em paz. Não está descansando no verdadeiro Cristo. Nós não podemos separar Cristo da verdade sobre Cristo. Nós não podemos separar o amor por Jesus da doutrina sobre Jesus.
Se você não crê em Cristo como ele é oferecido no Evangelho, você não está crendo no Jesus verdadeiro, mas em uma fabricação religiosa do seu próprio coração. E talvez você tenha até medo de estudar. Já teve medo disso? Algumas pessoas têm medo de que o conhecimento esfrie o seu coração, que esfrie o amor. Talvez você conheça pessoas que estudaram muito e se tornaram mais áridas, mais orgulhosas, mais distantes. Queridos, isso pode acontecer porque o pecado transforma até conhecimento bíblico em vaidade. Mas o problema não está no conhecimento de Cristo, está no coração que tenta usar o Cristo sem adorá-lo. E sabe, é claro que com algumas coisas da vida, a familiaridade pode diminuir aquele encanto. Por exemplo, você vai num restaurante várias vezes, você escuta a mesma música muitas vezes, você faz uma viagem, uma experiência, e com o tempo aquilo começa a se tornar comum. Mas observe, isso nunca acontece quando o objeto do nosso amor é o Senhor Jesus. Isso não pode acontecer porque Ele é fonte inesgotável de beleza, de sabedoria, de graça, de verdade e de vida. Quanto mais você conhece o Cristo verdadeiro, mais razões você encontra para amá-lo. Quanto mais você se assenta aos pés da palavra, você percebe que você ainda viu pouco da sua glória. Conhecer profundamente a Deus não esfria o amor, conhecer profundamente incendeia o amor com a verdade. Teologia não esfria o crente, ela apaga o falso fogo. É por isso que nós não devemos ter medo de ser firmes em doutrinas centrais. Mentira é mentira, verdade é verdade. Quem fala falsamente sobre Cristo está seguindo a forma do anticristo. Mas quem confessa verdadeiramente Cristo está permanecendo na verdade apostólica. Só que João não nos deixa somente com alertas, ele também nos dá uma promessa. Os verdadeiros filhos de Deus não serão enganados até o fim. Presta atenção nisso e abra o seu coração para isso te dar paz, porque às vezes você conhece pessoas nessa situação. Eles podem se confundir por algum tempo, podem ser abalados, podem até seguir trilhas por um período distante, mas Deus preserva os seus. Nenhum daqueles, escute, nenhum daqueles que pertencem ao Senhor serão definitivamente levados pelos anticristos. E isso, meus irmãos, é porque a salvação não repousa em última instância na nossa força, na nossa percepção, mas na fidelidade daquele que prometeu. E ele prometeu vida eterna aos seus. Vamos voltar um pouquinho. Lembra do verso 19? Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Você consegue perceber o que João está dizendo? Pensa aí um segundo. O anticristo, ou os anticristos, não aparecem apenas como, eu disse para vocês, um político poderoso, um ditador distante ou uma figura sombria, escondida nos bastidores da história. João está dizendo que os enganadores podem sair do nosso meio. Eles podem sair de dentro da comunidade visível da fé. Usar a linguagem, como disse para vocês, cantar os nossos cânticos, frequentar os nossos ambientes, conhecer muito bem as nossas doutrinas e ainda assim conduzir pessoas para longe de Cristo. E é claro, de novo, nós cremos no anticristo final, escatológico, mas o espírito dele já tem operado em muitos desde o início, nesses últimos dias, isso é muito sério. E aqui a gente precisa ser cuidadoso. João não está dizendo que toda pessoa que se afastou da igreja por um período é necessariamente alguém guiada pelo espírito do anticristo. Não é isso. Crentes verdadeiros podem se desorientar por um tempo. Podem se afastar, podem seguir uma trilha confusa, podem até por um período perder de vista as marcas do caminho. Mas o Senhor, como o texto que nós lemos na liturgia, como um bom pastor, busca suas ovelhas e traz de volta onde quer que elas estejam, independentemente do quão profundo seja o vale ou de quão alto seja a montanha. Isso nos ensina que a defesa da fé, ela não acontece somente de ataques externos. Não é apenas o ateu, o pagão, o perseguidor, o inimigo declarado. A igreja também precisa confiar em Deus para livrar dos ataques que acontecem de dentro. Muitas vezes eles acontecem no meio da igreja, porque ao longo da história, muitos dos maiores danos causados à igreja não vieram de
perseguições, não vieram de inquisições, não vieram de martírios romanos, mas de falsos mestres. Perseguidores que ferem o corpo da igreja de dentro da igreja. Falsos mestres que envenenam a alma dos crentes. Perseguidores podem até matar cristãos fisicamente, mas falsos mestres, na medida que deformam o Cristo, matam a alma dos crentes. E aqui João nos ajuda a entender uma distinção teológica muito importante, que eu tenho certeza que você já ouviu. A diferença entre igreja visível e invisível. Às vezes a gente ouve essa linguagem, porque a igreja visível, os membros da igreja invisível, mas será que isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia. Isso está aqui. Existem pessoas que participam da igreja visível, que recebem os sinais externos, como o batismo, por exemplo, que convivem com o povo de Deus, que fazem profissão de fé, mas não pertencem verdadeiramente ao povo invisível e redimido de Cristo. João ensinou isso nesse texto, Jesus ensinou isso na parábola do trigo e do joio, dizendo que no mundo, na comunidade visível, sempre vai ter uma mistura de trigo com joio, e somente Deus sabe quem são, e somente Ele separará perfeitamente no final. E nós precisamos entender, isso está aqui na Escritura. Isso nos conduz a uma pergunta muito importante. Como é que Deus protege o seu povo nesse caminho, então? Nessa montanha tão perigosa? Como é que Ele guarda os seus filhos quando existem tantas vozes falsas, tanta mentira na internet, tanto vídeo no WhatsApp, tanto vídeo no Facebook, não sei se as pessoas ainda usam o Facebook, mas deve ter também. Como que a gente é guardado por falsos mestres que ignoram as marcas deixadas por Deus? João responde no verso 20, olha lá. E vós possuí unção que vem do santo, e todos tende conhecimento. E depois vai para o 27, João vai e volta no argumento e a gente está fazendo a mesma coisa. Quanto a vós outros, verso 27, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Esse é o nosso terceiro ponto. Como que a gente é protegido disso tudo? Permanecendo na palavra recebida, desde o princípio até a manifestação de Cristo. Mas vamos fazer uma pergunta que esse texto nos incita aqui. Como que a gente entende a palavra unção? Será que é porque uns são e outros não são? Não é isso. Você já deve ter ouvido essa palavra, essa piada a gente aprende no corredor do seminário. Você já deve ter ouvido essa palavra em muitos contextos diferentes. E dependendo do lugar, a pessoa usa a palavra unção para dizer uma coisa diferente. Então vamos entender com calma. O que é unção, ou ser ungido? No Antigo Testamento, ungir era derramar óleo ou azeite sobre algo ou alguém. O óleo ou azeite era a mesma coisa, era derramado sobre uma pessoa e aquela pessoa era separada para um serviço e uso santo. Profetas, sacerdotes, reis, profetas recebiam unção, eram separados para trazer a palavra do Senhor, para fazer os sacrifícios. Os profetas eram separados para trazer a palavra do Senhor. Os reis eram ungidos e separados para o governo. Então, unção está ligada à separação, à consagração, a serviço diante de Deus, seja para pessoas ou para objetos, o candelabro, os outros objetos, os utensílios do templo, enfim. E a Bíblia nos ensina que Jesus é o ungido de Deus. Aliás, a palavra Cristo, não sei se você sabe, mas significa exatamente isso, ungido. Quando nós confessamos que Jesus é o Cristo, nós estamos professando que Ele é o ungido, o separado, o santo, o sacerdote, o profeta e o rei prometido. Ele recebeu a unção, é aquele que revela perfeitamente Deus, que oferece o sacrifício perfeito, que governa perfeitamente o seu povo. Só que Jesus, você já leu a sua Bíblia, você já sabe, que Jesus não foi ungido com óleo como os profetas, como os sacerdotes, como os reis do Antigo Testamento. Como que Jesus foi ungido? Pelo Espírito Santo, no seu batismo. No batismo, o Espírito desce sobre ele como uma pomba e a voz do Pai declara: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ali, o Filho encarnado foi publicamente apresentado como o ungido do Senhor.
como Cristo, para realizar a sua obra messiânica. É algo semelhante, claro que guardadas as devidas proporções, como acontece na igreja de Pentecostes. O mesmo Cristo que foi ungido pelo Espírito, agora derrama o seu mesmo Espírito, o Espírito de Cristo, sobre o seu povo. Então agora, ele unge o seu povo. Ele unge a sua igreja, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, separado para Deus, uma comunidade consagrada, ungida, para testemunhar o evangelho para o mundo. É por isso que João pode dizer, olha, nós, que somos povo do Senhor, nós somos ungidos. Vocês possuem a unção que vem do santo, não apenas alguns de vocês. Não apenas os mais maduros na fé, não é só os líderes, não são apenas os pais na fé, lembra disso? Não são só os mais experientes, são os filhinhos na fé, são os jovens na fé, são os pais na fé. Todos que são crentes em Jesus recebem o Espírito Santo, portanto são ungidos. Isso é glorioso, porque todo cristão tem a unção. Todo cristão é habitado pelo Espírito, todo cristão recebe o Espírito e o conhecimento necessário para permanecer na palavra, porque o Espírito o regenera, o convence do pecado, o ilumina com a palavra, guarda o coração, sustenta a fé e aponta para o nosso ungido, para o Cristo, para o ungido de Deus. E é aqui que a gente precisa corrigir uma confusão muito comum nos nossos dias. Muitas vezes, em alguns ambientes, fala-se de unção como se fosse um privilégio de alguns poucos crentes. Você já deve ter ouvido assim, nossa, fulano tem uma unção. Aquela pessoa, sabe, ela tem fogo. Aquele profeta é ungido de Deus, ele tem a revelação. Aquela irmã do que usa o coque, ela tem uma palavra direta de Deus para você. E a impressão é que fica que alguns cristãos têm acesso a uma espiritualidade maior do que outros, enquanto alguns precisam, sabe, depender de terceiros para ouvir a voz de Deus. Mas João está dizendo exatamente o contrário. Ele não está dizendo, olha, alguns de vocês têm unção. Ele diz, vós, todos vós, possuís a unção. Ele não diz que apenas uma elite espiritual tem conhecimento, ele diz, todos têm conhecimento. O privilégio de ter o Espírito não pertence a uma classe de iniciados, pertence ao povo de Cristo. Irmão, você não precisa ir naquela reuniãozinha escondida no meio da semana para ouvir a palavra de Deus através de uma pessoa que tem revelação ou qualquer coisa que seja. Quando nós transformamos a unção em privilégio de poucos, nós estamos diminuindo justamente aquilo que nós dizemos exaltar. Porque o Espírito Santo não veio habitar apenas em alguns cristãos extraordinários, ele habita em todos que pertencem a Cristo. O Espírito não cria uma elite dentro da igreja, uma casta, um clero, não, ele faz de todo o povo templo vivo do Espírito do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te reitero, você não precisa viver correndo atrás de profecia particular. Você não precisa viver atrás de revelação secreta, de experiência mística, como se a palavra de Deus e o Espírito não fossem suficientes para te guiar. Não faça isso. Você não precisa abandonar as marcas amarelas da Escritura no chão para seguir alguém que se apresenta como conhecedor de um caminho mais profundo. E essa tentação não é nova. João já estava enfrentando isso no seu tempo. Havia falsos mestres que se apresentavam como possuidores de conhecimento superior, como detentores de uma espécie de espiritualidade para alguns poucos iniciados. Eu disse para vocês nos primeiros sermões uma doutrina mentirosa chamada gnosticismo. E o neopentecostalismo moderno é uma espécie de neognosticismo, dizendo que você precisa ter um conhecimento mais elevado, uma profundidade que Deus não prometeu para ninguém. Mas João responde, não. Vocês têm a unção. Vocês têm conhecimento, vocês receberam a verdade, portanto, permaneçam nela. E essa é uma palavra profundamente libertadora, porque a sua espiritualidade, ela não vai ser medida por experiências extraordinárias que te eleva acima dos outros irmãos. Às vezes você vai passar 30, 40, 50, 60 anos de vida cristã sem ver um milagre. Mas o maior milagre foi a salvação que você recebeu em Jesus Cristo. E glórias a Ele por isso. João já nos ensinou que quem conhece a Deus anda na luz. Essa é a unção que você recebeu.
Quem conhece a Deus confessa os seus erros, obedece os seus mandamentos, ama os seus irmãos. Isso é suficiente. A evidência da obra do Espírito não é uma aura ou farmar uma aura, né, de superioridade espiritual. É permanecer em Cristo, é amor pelos irmãos e é fidelidade à verdade apostólica. Portanto, quem te prometer espiritualidade está diminuindo a parte da palavra, está diminuindo a palavra de Deus, está deslocando Jesus do centro, está criando dependência de mediadores espirituais, ou está fazendo você se sentir superior aos irmãos. Cuidado. Talvez essa obra pareça experiente, talvez essas pessoas falem com segurança, talvez te prometa atalhos, mas está ignorando as marcas da palavra e tornando Cristo cada vez mais distante. Isso não vem do Espírito de Deus. O Espírito Santo não vai deslocar Cristo no centro. Veja como que o próprio Senhor Jesus ensina isso. Ouça o que diz João 16, 13 a 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Como nós cantamos, ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. O que esse texto está dizendo? Que o Espírito de Cristo aponta para o Cristo. Nunca o que o Espírito faz de extraordinário tem um fim em si mesmo. Sempre serve como um holofote para apontar para a obra de Cristo. Perceba a clareza das palavras de Jesus. Está dizendo, olha, ele me glorificará. É por isso que quando uma suposta obra do Espírito chama atenção para qualquer coisa, para o milagre, para a vitória, para a experiência, para o êxtase, para o espetáculo, para a influência, e não para a pessoa e para a obra de Cristo, nós estamos dando ênfase ao anticristo e não ao Espírito de Deus. Cristo, o Espírito jamais vai deslocar Cristo do centro. Nós pertencemos a Cristo, meus irmãos. Ele nos comprou. Não é apenas o pastor que possui isso. Não são apenas os presbíteros. Não é apenas o professor da escola dominical. Todo crente recebe a unção que vem do Espírito. Mas João ainda não terminou. Ele diz assim, olha, poderia alguém perguntar, muito bem, Deus nos deu o Espírito como guia, mas como que esse guia nos conduz? Por qual instrumento ele faz isso? O que o Espírito nos ensina? Como que ele mantém os nossos pés no caminho? Ele já respondeu nos versos anteriores, verso 24 a 25, permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Olha só a combinação que João está fazendo. De um lado, ele fala da unção que nós recebemos do Santo, do ungido de Deus. Do outro, ele fala daquilo que ouvimos desde o princípio. Espírito e palavra caminham juntos. A unção não nos leva, em nenhuma hipótese, para fora da palavra. A unção nos faz permanecer na palavra, na Escritura. O que é que aquilo que vocês ouviram desde o princípio? É justamente o Evangelho apostólico. É a mensagem sobre Cristo. Essa é a verdade que a igreja recebe desde o começo, desde o Antigo Testamento, o Filho de Deus que viria e que veio, que viveu sem pecado, que morreu pelos nossos pecados, que voltará em glória. E João está dizendo, permaneçam nisso. Não é para procurar outro caminho. Só que muitas vezes nós tentamos separar verdades que o próprio Deus uniu. Nós queremos o Espírito sem palavra. Hoje a gente quer palavra sem Espírito. A gente quer que o Espírito nos conduza, mas não queremos prestar atenção nas marcas que ele deixa na palavra. Queremos que o Espírito lute por nós, mas não queremos usar a espada que ele colocou em nossas mãos. A Escritura é chamada de espada do Espírito. Ela também é chamada de lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nela Deus nos deu tudo o que é necessário para viver piedosamente. O Espírito age pela palavra, não contra a palavra, mas através dela, por meio dela, iluminando o nosso entendimento sobre a palavra e nunca, em hipótese alguma, trazendo novas revelações, coisas que não estão na palavra. De novo, preciso enfatizar. Procurar esse tipo de coisa é negar a suficiência de Deus. É desonrar o Espírito, porque o Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que inspirou a palavra para os autores bíblicos. Ele não se contradiz, ele não abandona a Escritura que ele mesmo soprou. Ele nos chama, meus irmãos, para andar nessas marcas.
A pergunta 89 do Breve Catecismo diz que o Espírito de Deus, olha só isso, torna a leitura e especialmente a pregação da palavra meios eficazes para convencer e converter pecadores, para edificar em santidade e conforto os crentes por meio da fé para a salvação. Perceba, o método ordinário, o método comum do Espírito para converter, para edificar, para consolar, para fortalecer o povo de Deus é por meio da palavra, lida e pregada. Esse é o método. Esse é o método diário que você precisa administrar nas suas veias. Porque na montanha da vida cristã, Deus nos deu não apenas um guia invisível. Ele não nos deixou sem trilha. Ele também não nos deixou sem marcas no chão e alguém para iluminar os nossos olhos. Ele nos deu o seu Espírito e a sua palavra, o guia e o caminho, a instrução interior e a verdade interna, aquele que ilumina e o que deve ser iluminado. Por isso, a forma de você não ser levado por enganadores dessa última hora é permanecer com a palavra no coração. Não basta dizer assim, meu pastor me protege. E quem vai te proteger do seu pastor se ele fugir da palavra de Deus? A minha igreja me protege. Mas e se a igreja se desviar do caminho? Nós precisamos da palavra de Cristo habitando ricamente em nós. Alguns dizem, por exemplo, que dá para preparar um sermão. Não sei se você já ouviu isso, a gente ouve isso com frequência. Preparar um sermão com estudo, com leitura, com horas de dedicação e cuidado, com oração, é meio que impedir a liberdade do Espírito. Já ouviu alguém dizer assim? E se Deus te disser alguma coisa na hora para você falar? Como se o Espírito Santo trabalhasse apenas com improvisos. Como se ele não operasse e agisse durante a semana, nas horas de estudo, no exame do texto, na luta diária e na meditação do pregador na Escritura. O Espírito não age por improvisos. Ele não é glorificado por nossa negligência. Ele age por meio da palavra. Equipamento, meu irmão, não restringe liberdade. Equipamento torna o caminho possível. As marcas no chão não tiram a beleza da aventura. Elas impedem que você se perca no escuro. A instrução de alguém mais experiente não diminui a sua coragem. Ela te livra de viver uma coragem imprudente. É isso que João está dizendo. Vocês têm a unção, vocês têm a palavra, vocês têm aquilo que ouviram desde o princípio, portanto, permaneçam. Mas aí alguém pode dizer, mas no verso 17, João afirma que nós não temos necessidade de que alguém nos ensine. Então, pastor, professor, não serve para nada? Não é isso. Se João estivesse dizendo isso, que ninguém precisa ser ensinado, ele não estaria escrevendo uma carta para ensinar a igreja, concorda? O ponto de João é combater a ideia de que nós precisamos de uma elite espiritual, com conhecimento secreto. Ele está enfatizando isso. Ele está dizendo, você não depende de falsos mestres. A unção verdadeira não nos torna, irmãos, independentes da igreja, ou dos pastores, ou dos mestres, ou do que Cristo deu à sua igreja. Mas ela nos torna livres dos enganadores que tentam substituir a palavra de Cristo por novidades humanas. É isso que João está ensinando. E assim a gente chega ao final, verso 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. João está olhando para o fim da caminhada, ele está dizendo, olha, permaneçam agora. Permaneçam para vocês terem confiança naquele dia. Permaneçam em Cristo agora, para vocês não se envergonharem quando Cristo aparecer em glória. Porque sabem, meus queridos, haverá um dia em que a noite vai acabar. Haverá um dia em que será a última hora do mundo. Haverá um dia em que o vento cessará, que a neblina dissipará, que os enganadores serão expostos e que os falsos caminhos desaparecerão. E o Filho de Deus vai se manifestar em glória. Naquele dia, não vai importar quem pareceu mais confiante. Não vai importar quem falou com mais segurança. Não vai importar nem mesmo quem ofereceu atalhos mais emocionantes. Só importará uma coisa. Você permaneceu em Cristo? Você permaneceu na verdade recebida desde o princípio? Você confessou o Filho? Você foi guardado pela palavra e pelo Espírito? É isso que nós precisamos responder. Eu me lembro que, voltando à história, no fim daquela subida
no Pico da Bandeira? Não, a gente não chegou lá. Nós queríamos chegar ao topo, a gente queria muito, mas nós não chegamos naquela noite. O frio apertou, a noite se adensou, o cansaço deixou todo mundo maluco. E a gente teve que parar. Tivemos que olhar de longe aquilo que nós desejávamos alcançar. A gente falou, vamos dormir, esperar o dia amanhecer, voltar para não morrer, e no ano que vem a gente tenta de novo. Naquela hora aquilo parecia só frustração, mas hoje eu consigo olhar um pouco melhor. Porque às vezes a misericórdia de Deus não vem com uma conquista imediata, mas ela vem com a interrupção de um caminho errado. Às vezes a graça não aparece com o topo alcançado, mas com a palavra corrigindo o seu caminho. Às vezes Deus está te amando, te impedindo que você continue avançando na direção errada. Isso também é graça. Porque o verdadeiro cristão não é aquele que nunca se desorienta. O verdadeiro cristão é aquele que pela palavra e pelo Espírito é trazido de volta. Ele pode tropeçar, ele pode se confundir, ele pode até se cansar e sentir medo na montanha escura. Mas ele nunca está abandonado por Deus no caminho errado. Ele vai ser chamado pelo Espírito. E a palavra irá corrigir. E o caminho verdadeiro nem sempre é o mais fácil, mas é aquele em que a cruz não desaparece no horizonte. Quando uma voz, uma doutrina, uma experiência, uma espiritualidade começar a querer tomar o lugar de Cristo, obedeça às marcas amarelas deixadas na palavra. Meus irmãos, Deus não nos chama a tentar adivinhar os perigos dessa montanha. Ele também não nos chama a viver dominados pelo medo, tentando prever cada buraco, cada pedra solta, cada vento forte. Ele só te chama a permanecer. Permaneça na palavra, na unção, no Filho e no Pai. Com a palavra e com o Espírito, nós teremos acesso aos benefícios de Cristo. Não se importe com a escalada difícil. Às vezes o frio está cortante, a escuridão está tão densa que desorienta os olhos. Mas não importa. Já estamos nos últimos tempos. Já estamos naqueles momentos onde a luz da alvorada começa a colorir o horizonte. Já viu como que é bonito? É nisso que a gente está vivendo. Então suporta um pouco mais. Está frio, mas o sol da justiça vai aparecer para aquecer seu coração. Oremos. Obrigado, Senhor, por Tua santa palavra. Obrigado, meu Pai, porque nós não somos confundidos, porque o Espírito tem iluminado os nossos corações. Ó Deus, faça com que creiamos nisso com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Meu Pai, eu te peço, livra-nos da desorientação deste mundo, mas livra-nos também do nosso próprio coração enganoso. Ajuda-nos a permanecer fiéis e amando o Senhor até o último dia. Embora, meu Pai, os nossos tropeços, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas negligências, nós sabemos que o nosso Cristo é um Deus misericordioso, que nos ouve, que nos acolhe e que nos ensina mediante a palavra que Ele mesmo nos deixou. Faça-nos crer nisso, abençoa a nossa semana. Nos dá, meu Pai, uma semana guiados pela verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Irmãos, eu tenho aqui só 3 recados para os irmãos, que é o culto da terceira idade, que está sendo realizado uma vez a cada mês. Então, o desse mês será no próxima terça-feira, às 19h30, na casa da nossa irmã Geralda Mariano. Então, em vez da reunião de oração, nós estaremos na casa da irmã. É o estudo bíblico de quinta-feira, às 19h30. E a família pastoral não está aqui, porque a maioria está doente, como os irmãos sabem. Continue orando. E o pastor, durante a semana, estará em São Paulo para concluir o curso que ele está fazendo. Bom? Então, os irmãos estão em liberdade. Tenham uma ótima noite.